Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Eles estão ganhando hoje. Essa época de fim de ano vai diminuindo realmente as pessoas nas casas. É tanta comemoração que tem, né? Nas empresas já está acontecendo. É verdade. Né? As comemorações, os encontros, né? Mas não tem problema. Nós estamos bem acompanhados e nós temos certeza que Jesus está conosco e a espiritualidade está presente aqui. Então vamos fazer a nossa parte, agradecendo. Boa noite, seu Shiro, seja bem-vindo. Não é? Então, eu gostaria de só dar um recado bastante agradável. Ontem foi a reunião que tratou sobre a Feira Amor e foi um encontro muito gostoso. Houve assim muita gratidão, parabenizando a nossa casa principalmente, né, que foi bem organizada, né? Tinha coisas gostosas para comer, assim como as outras casas, um belo artesanato também. Então acho que todo mundo brilhou na feira e ela estava realmente muito agradável, né? Estava mesmo. Eu gostei demais dessa feira. Ela estava assim num clima bem diferente das anteriores. Então parece que é uma promessa assim, né, de continuidade para nós. E a 38ª feira já está marcada para novembro, vai ser acho que é 8 e 9 de novembro de 2025. Viu como que a gente trabalha antecipado? E aí chega na época, por que vocês marcaram no dia do Enem? Tem outro evento na cidade. Mas é marcado um ano antes e nós não sabíamos, né? Mas não tem problema, né? Tem campo para todos, sol nasceu para todos, estaremos lá trabalhando. E aqui também, né, Mirlene? Né, preparando aqui com muita animação e com a bênção de Deus, tá bom? Então nós vamos fazer a prece para receber a palestrante da noite, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo toda a paz no mundo, todas as bênçãos, né? E agradecer por nós termos o privilégio de estar aqui reunidos nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. E antes de apresentar a palestrante, eu me lembrei de um detalhe, de um caso muito importante que aconteceu hoje aqui. Aqui nós estamos em poucas pessoas, mas lá embaixo no social hoje estava fervendo de gente, né? E nós colocamos lá, colocou um caderno de orações pelas famílias, né? Então ali tem o nome da pessoa necessitada, o endereço, a idade. Vocês não sabem a festa que foi isso, gente. Elas aplaudiram, não é, Di? Isso é maravilhoso, gente, pedir oração pela família. Sem dúvida. Então, mais um feito aí do Departamento Social, que é coordenado pela Di, pela Mirlene e por toda aquela equipe que trabalha lá embaixo. Vocês estão de parabéns, viu? Então, Tatiana Zanforlin conosco hoje. Seja bem-vinda com as bênçãos de Jesus. Obrigada, viu, dona Cleusa? Obrigada. Boa noite. Estou muito feliz de voltar à casa de vocês. Obrigada pelo convite. E ao final do Pai Nosso, quando a dona Cleusa falou, né? Livrai-nos de todo mal, do corpo e do espírito. E eu falei, eu acho que eu vou citar no início da minha fala. Hoje eu trouxe para que a gente pudesse conversar o tema chamado emoções, sentimentos. E eu
procurei dividir esse assunto assim. Então, falar um pouquinho sobre o que é emoção, sobre o que é sentimento, o que a ciência fala sobre emoções e sentimento e a doutrina. Será que a doutrina fala alguma coisa sobre emoções e sentimento? Será que Kardec, em toda a sua sabedoria, perguntou sobre isso aos espíritos? André Luiz? Então nós vamos fazer um bate-papo a respeito disso e vamos perceber o quanto nós verdadeiramente somos responsáveis por nós mesmos, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que a lei da ação e reação realmente ocorre por nossa inteira responsabilidade. Então é isso. A nossa conversa espero que seja agradável, vou procurar interagir com vocês, tá? Pode levantar a mão na hora que eu for perguntar. Não faz mal se vocês se equivocarem com a resposta, porque é assim que a gente vai aprender. Quando a gente vai preparar uma fala, um tema, a gente estuda muito, muito antes. Pelo menos eu me comprometo, assim, eu falo, nossa, eu pego aquele tema, aquele assunto. Então, conforme nós vamos estudando, vai clareando, você falando, poxa, quanta coisa, se eu soubesse, poxa, eu não teria passado por isso, ou por aquilo, né? Então, vamos começar a explicar um pouquinho sobre o que é emoções. Gente, emoções é tudo aquilo que quando tem algo externo, seja um cheiro, seja uma ameaça, uma alegria, causa uma sensação. E aquela sensação vai me causar o quê? A emoção, que pode ser a minha vontade de correr, de lutar, coração palpitar, porque de repente é alguém que eu estou vendo que eu gosto muito, seja um amor romântico ou uma pessoa pela qual eu tenho verdadeiro respeito, simpatia. Vamos citar aqui o Divaldo adentrando a sala, ou o Chico, né? Nossos corações, porque aquela emoção. Então, isso é emoção, tá? Então, muitos cientistas falam que é algo visceral. Por quê? Porque sentimos e dificilmente nós conseguimos esconder o que estamos sentindo quando é emoção, quando estamos movidos pela emoção. Vou dar um exemplo. Paixão. Vocês acreditam que seja uma emoção ou um sentimento? É uma emoção. E vejam, hoje a ciência já comprova que a emoção da paixão é a mais duradoura que existe, podendo perdurar por até 48 meses, 4 anos. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Depois vocês vão entender porque eu estou falando disso e de tempo, tá? A raiva, ela dura menos que 1 minuto, menos que 1 minuto. Demais outras emoções, até 13 milésimos de segundos. Bom, mas por que a Tati está falando tudo isso? Porque um dia me perguntaram. Não, penso, logo existo. Pasmem vocês. A emoção vem antes do que o nosso pensamento. Nunca é o pensamento antes. Até porque se a emoção, se o pensamento viesse antes, quando vivíamos lá na época da caverna, na época da pedra, quando a gente saía para caçar, porque todos nós vivemos naquela época, nós fomos evoluindo do animal até chegar aqui, né? Quando nós saíamos para caçar, nós também servíamos de caça. Então, imaginem vocês, chega um predador para nos pegar, isso já aconteceu conosco, que ninguém lembra, mas foi lá que foi treinado o quê? A fuga ou a luta. Porque se a gente está andando na rua, ouve um barulho de um cachorro, de um latido feroz, você vai fazer o quê? Vai parar a pensar? Não.
Nós vamos correr, fugir. Se eu estou passando, vejo um portão aberto, vejo que tem um pitbull ou um leão, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Então a emoção é algo de milhões, bilhões de anos que se iniciou, faz parte lá do nosso sistema límbico, lá do cérebro inicial. Quem já estudou a obra No Mundo Maior do André Luiz sabe disso, que é a primeira parte nossa do cérebro, né? Que foi ali treinada e serviu para quê? Para que a gente pudesse procriar essa primeira emoção e para que a gente pudesse também não só procriar, mas para que a gente pudesse sobreviver. Então a emoção é básico, é a base nossa do ser humano. O pensamento, ele veio depois. Bom, mas vamos lá. Então nós temos uma sensação, depois que gera a emoção e depois sim vem o sentimento. O sentimento, nós que já hoje pensamos, temos o pensamento contínuo, conseguimos falar, não é? Que nos difere dos animais que só têm o pensamento fragmentado. Então hoje nós conseguimos e devemos aprender a lidar com as nossas emoções. Então eu devo controlar, eu devo lutar contra uma emoção? Não. Nós temos que aprender a equilibrar as nossas emoções. Porque não existe, gente. Vocês podem até falar, não, ela tá doida, agora a Tati enlouqueceu. Não existe emoção ruim. Não. Porque vejam só, a tristeza, ela faz parte da nossa vida, não faz? O medo, você já pensou se eu não tivesse o medo para me proteger? A angústia, então as emoções que eu acredito que sejam negativas, não são. Só é negativa essas emoções quando eu não consigo o quê? Equilibrá-las no meu organismo. A tristeza a ponto de chegar numa depressão. A alegria exacerbada a ponto de eu não conseguir pensar, sabe aquelas coisas assim? Não tome uma decisão quando você está feliz demais ou triste demais. É isso, aquelas alegrias que fogem, né? Aquelas excitações que já chega a ser uma excitação. Então, o sentimento é algo que é mais cognitivo. É como eu vou lidar com as minhas emoções, como eu vou aprender a conviver com aquelas emoções, a trabalhar, dar um novo significado. E o que hoje a ciência usa é equilibrar as emoções, trazer um ponto de equilíbrio para elas, tá bem? Por que eu falei tanto do amor, da paixão? Para que não haja dúvidas que o pensamento realmente vem depois. Principalmente os pais, quando um filho começa a namorar uma pessoa, não existem pessoas ruins, mas existem pessoas que ainda não estão nos acompanhando, não é isso? É isso que eu quero dizer. Então, às vezes, aquela pessoa não acompanha moralmente ainda, não está preocupado naquela evolução, ou não está preocupada, e os pais ficam preocupados. Mas se o nosso filho ou a nossa filha estiver loucamente apaixonado, ele está tão tomado dessa emoção que ele não consegue pensar. Mesmo que a gente aponte, não é por pegar no pé, implicância, não, mesmo que a gente aponte, olha, o fulano é assim, ou a fulana, ele não consegue. Bom, mas então hoje a ciência já explica o porquê, né? E temos que ter o quê? Paciência, porque hoje já é comprovado que pode levar até 4 anos. E lembra quando falam assim, olha, quanto menos falar é melhor? É verdade, a ciência também comprova isso, porque daí aquela emoção parece que fica ainda mais
acentuada, fica mais aflorada, porque imagina, a pessoa não tem ninguém melhor. Mas não é, o nosso tema não é esse hoje, não vou me aprofundar nisso. Eu só trouxe para realmente deixar claro, para que não haja mais dúvidas, tá? Que realmente temos sensações, emoções, sentimento e o pensamento. E é lógico que hoje nós temos condições de equilibrar os nossos sentimentos, porque hoje nós temos o pensamento contínuo, nós temos o conhecimento, nós temos tantas coisas a nosso alcance, tanto a ciência quanto a religião, para nos auxiliar a controlar essas nossas emoções ou sentimentos. Então, gente, essa é a primeira parte que eu quis trazer para vocês, quando emoção, sentimento e pensamento. É lógico que eu não posso deixar de falar de uma coisa que é muito importante, que está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que tudo também depende do quê? Da nossa vontade. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que seja dado para nós os caminhos, por mais que a gente saiba que eu posso equilibrar, que eu posso e devo, se eu não tiver vontade, de nada adianta. Então é um livro que, para quem tem vontade de se aprofundar um pouco mais no assunto pensamento e vida, eu indico para todos, porque é algo assim maravilhoso, nos faz realmente ver que somos herdeiros de nós mesmos. Não tem castigo divino para ninguém, para ninguém. Bom, daí agora nós vamos perguntar o que a ciência fala sobre as emoções. Esse pedacinho aqui eu vou ler. Em 97, a doutora Cadence Pertz, uma neurocientista, ela apresentou um livro chamado Moléculas da Emoção, fruto das suas pesquisas sobre o componente psicossomático das doenças, tá? Então, em 97 foi publicado, mas os estudos dessa neurocientista iniciou bem antes. O que ela descobriu? Que as emoções, moléculas das emoções, é a causadora das nossas doenças. Então, o que ela explicou nesse livro e nos seus estudos? Quando nós sentimos uma emoção, no mesmo lugar do nosso cérebro, onde, lá na hipófise, tá? Onde derrama-se todo o sangue para o nosso corpo, que controla os hormônios, aquela corrente sanguínea que sai lá da hipófise, no mesmo local, quando nós sentimos uma emoção, é provocado em nós uma reação química. Essa reação química, ela produz o quê? Neuropeptídeos. Gente, vocês não precisam guardar nome de nada aqui. Eu estou contando para que vocês consigam realmente entender o quanto nós somos uma máquina perfeita criada por Deus, tá? E que está nas nossas mãos, seja a nossa saúde ou as nossas enfermidades. Então, esses neuropeptídeos, naquele mesmo local onde desce todo o sangue para nutrir o nosso corpo, com os hormônios, desce toda essa cadeia de reação química. Só que todas as nossas células têm uma chavinha, tá? Um cadeadinho. E essa chavinha que desce lá vai e abre o cadeadinho. Só que se as nossas emoções são emoções deletérias e contínuas, nós vamos adoecer. Então, a raiva que se transforma em ódio, não é? A tristeza que se transforma numa depressão, por isso que não tem emoção ruim. As emoções, elas só não podem ser contínuas, porque nós temos o sistema chave e cadeado. Então, vejam só, isso a ciência já mostra que existe, tá? E que nós precisamos deste controle, deste equilíbrio. Depois o Dr. Murakami,
em 2008, fez uma pesquisa, tá? Já dando continuidade a isso, sobre os genes. Porque vocês podem falar assim para mim, ah, não, mas tem a genética. Eu tenho essa doença porque é genético. Não. O Dr. Murakami, dando continuidade, porque essa doutora, ela faleceu, essa neurocientista, dando continuidade aos estudos da genética, deu continuidade, e grande parte das nossas doenças são causadas por fatores externos, que não está no nosso gene. E daí aqui eu trouxe uma historinha para ficar bem guardado isso. Angelina Jolie, atriz de Hollywood, a grande maioria conhece. Ela e a família têm o gene que pode desencadear o câncer de mama. Quando ela descobriu, ela já fez a cirurgia, retirou as 2 mamas, já tem alguns anos isso. Bom, os médicos começaram a fazer pesquisas a respeito disso, porque é uma cirurgia extremamente invasiva, tá? Extremamente invasiva. Tanto que vocês não ouvem mais falar sobre isso, de retirar as mamas. Por quê? Porque foi separado um grupo de mulheres que tinham esse gene para desenvolver o câncer e um grupo de mulheres que não tinha o gene para desenvolver o câncer. Este grupo que tinha não desenvolveu, e esse grupo que não tinha o gene desenvolveu o câncer. Daí eles ficaram realmente encafifados. Então eu vou correr porque o estudo foi longo. Daí tiveram que aprofundar um pouco mais o estudo naqueles grupos, naqueles 2 grupos. Aquele grupo que tinha o gene e não desenvolveu é porque não tinha problemas de ordem emocional. E o grupo que não tinha, mas desenvolveu, tinha problema de ordem emocional. E pasmem vocês, porque o estudo foi muito longo mesmo, problemas relacionados com a mãe. A maioria das mulheres tinham problema de ordem emocional com a mãe. Então, gente, o que eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês, são estudos. Daí, o que hoje nós ouvimos de epigenética, tá? Que nada mais são do que o comportamento meu através de alimentos inadequados, fumo, bebida, muita gordura, coisas que fazem mal, tá? Em excesso. Embora a bebida e o cigarro não fazem bem mesmo. Ou a questão de fator emocional. Também entra locais onde tem muita poluição. Então, a epigenética nos mostra que mesmo eu não tendo o gene para determinada doença, se eu não for uma pessoa emocionalmente equilibrada, eu posso desenvolver. E quem aqui, olha só, quem aqui já ouviu falar de, deixa eu pegar o nome certinho, predisposição mórbida? Predisposição mórbida. No livro Pensamentos de Emmanuel, agora o nome do autor eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não me recordo, Pensamentos de Emmanuel, fala sobre isso. O que é? Para vocês verem como a doutrina sempre estava à frente, sempre nos mostrando. Predisposição mórbida é quando um espírito vai reencarnar, ele é altamente devedor, tá? O perispírito dele está totalmente comprometido, mas de alguma forma, nesse livro, gente, tá? O autor eu não lembro, mas neste livro está muito bem explicado, Pensamentos de Emmanuel, tá? Os espíritos amigos, aqueles que auxiliam na hora em que vamos reencarnar no nosso corpo genético, falam não, vamos dar a chance para que ele vá com aquele corpo genético perfeito.
Então eu reencarno. O meu perispírito está todo alterado, mas eles acreditavam em mim, eles viram algum potencial em mim, algum potencial que eu poderia fazer algo bom para a coletividade. Vou dar um exemplo. Era para eu ter um pulmão muito adoecido, muito, porque eu realmente sobrecarreguei demais. Só que eles viram que eu poderia ser um bom professor e auxiliar a coletividade, trazer informações, ser uma pessoa que realmente pudesse contribuir, tá? Então, eles me dão uma chance de vir com um corpo físico saudável, mas o meu perispírito está lá, tá? Predisposição mórbida. Mórbida é comorbidades, doenças, tá? Predisposição, tem uma predisposição. Se eu reencarnei, tá? E vou realmente ser um bom professor, eu vou auxiliar a coletividade, porque todos nós que estamos aqui não estamos reencarnados só por nós. É por nós, mas sabemos que evoluímos uns com os outros. É isso, nós temos um papel grande na sociedade para com o nosso próximo. Eu não vou desenvolver mesmo, aquilo lá vai ficar quietinho. Pelo contrário, eu vou até regenerar, tá? Agora, se eu falhar, eu vou desenvolver. O que será que isso tem com epigenética, não? Não é? Vale a pena se aprofundar um pouquinho, não vale? Então o que? São fatores externos. Mas será que os fatores externos não estão correlacionados já com uma predisposição mórbida? E eu falhei? Não é? A doutrina é abençoada. Quando a gente começa a estudar, você vai vendo. Por isso que lá no comecinho eu falei, né, que somos mesmo herdeiros de nós mesmos, porque realmente está nas nossas mãos, né, a nossa saúde ou a nossa enfermidade. Então, lembrando que a enfermidade é realmente, mas Tatiana, todos nós que estamos aqui precisamos desencarnar. Sim, todos nós. A enfermidade, ela vai existir. Ela vai existir, porque nós precisamos. Porque vejam só, Emmanuel fala no livro Consolador que para nós encarnados, saúde é quando nós estamos com o nosso corpo físico íntegro, sem moléstia alguma. Mas para a espiritualidade, saúde é quando nós estamos com o nosso espírito equilibrado. Tá? Tanto que muitas vezes nós vemos pessoas enfermas e totalmente equilibradas, sorrindo, às vezes até dando alguns testemunhos, auxiliando. Quantas enfermidades Chico teve? Pessoa mais equilibrada que o Chico, não é? Que auxiliava. Então a enfermidade ainda nesse plano de provas e expiações, nós vamos passar. Nós estamos falando aqui daqueles desvios que não estavam no nosso projeto reencarnatório e que nós é que angariamos para nós, tá? Então aqui não é que nós vamos sair aprendendo sobre isso, equilibrar nossas emoções, não vamos ter mais enfermidade, não é isso, mas é que quando a enfermidade chegar, até por obra mesmo do meu projeto reencarnatório, ou porque eu já estou precisando desencarnar e todos nós precisamos de algo para desencarnar, né? Que nós tenhamos o quê? O equilíbrio emocional para lidar com aquela doença. Gente, até aqui está tudo bem? Eu estou confundindo ou eu estou conseguindo clarear um pouquinho? É que às vezes é muita informação, né? É muita informação. Eu até trago uma colinha para eu ver se eu não esqueço nada, sabe? Olha só uma frase da doutora Cadence Pertz. A autocura, olha só, neurocientista. A autocura é muito mais uma norma que um milagre. Uma cientista, hein? Uma cientista. Esse doutor Murakami, ele falou que depois dos estudos dele sobre a genética humana, ele hoje acredita em Deus. Porque o código genético, ele falou que ninguém tem condições de explicar a não ser uma força maior.
Ele fala que é algo assim divino. Um livro chama Código Genético, Dr. Murakami, tem para comprar esse livro, tá? É que eu leio muito sobre ciências também, né? Então, assim, esses nomes que eu estou passando para vocês tem muito de Emmanuel, mas também tem algumas coisas sobre ciências. Bom, e agora, nossa, a hora voa, né? Um bate-papo gostoso, a hora voa, mas vamos lá. Então, vejam só, trouxe algumas perguntas para nós, para ver se ficou bem legalzinho aqui, para que a gente entre na parte da doutrina, embora eu já falei um pouco da doutrina, não tem como não falar. A nossa doutrina antecedeu tantas coisas, a hora que você vê, você já está alinhavando, você não tem como, né? Está alinhavando. Agora eu pergunto, eu preciso eliminar as emoções? Não, né? Eu preciso só aprender a equilibrar. E lá no finalzinho de tudo, a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, as emoções são naturais? São. É isso aí, povo arretado. Existem emoções deletérias? Só se ela se perpetuar, não é? Isso aí. Então, e quais são os sentimentos? Porque daí já entra na parte cognitiva, na parte onde quais os sentimentos que eu devo trabalhar em mim? Que eu devo tentar trabalhar? O amor, eu vou pôr o amor aqui, e daí a hora que eu for fechar, daí não sou eu que estou falando daí do amor, daí vocês vão falar, não foi ela mesmo. Não vou falar que fui eu, porque não foi mesmo. Então vamos lá, e o que diz a doutrina sobre as emoções? Será que a doutrina já falou alguma coisa sobre isso? Bom, na questão 614, Kardec pergunta sobre a lei de Deus. Existe uma lei de Deus, não existe? E onde que ela está inscrita? Na nossa consciência. E lá, olha só, as questões que eu vou indicar para vocês, 614, 621 e 648, que eu não vou ler, mas eu vou trabalhar em cima dessas questões, depois eu repito, caso vocês queiram ler na íntegra. Então, existem as leis de Deus, está escrita em nossa consciência. E quando nos afastamos delas, é que nós nos tornamos infelizes. Bom, é a Tati que está falando? Não é a Kardec, ou melhor, os espíritos ditou para o Kardec. Bom, daí nós sabemos que nós temos 10 leis naturais, não temos? São as leis naturais. Mas lá no finalzinho, o que os espíritos falam para Kardec? Olha que coisa, gente, não tem como não alinhavar. Olha isso. A lei de justiça, amor e caridade é a lei mais importante, pois é onde o homem pode avançar espiritualmente, tá? E resume todas as outras. Então essas coisas eu preciso ler para realmente não fugir, né? Mas as questões todas que eu trouxe para vocês, depois na íntegra dá para vocês lerem no nosso Evangelho. Quando ele fala lei da justiça, amor e caridade, resume todas, ele está falando do quê? Do amor. Sabe aquela frase que até se eu não me engano é capítulo 3 do Evangelho, fora da caridade não há salvação? Vocês já traduziram do latim o que isso significa? Fora do amor não há cura. Então, qual é o sentimento que nós precisamos trabalhar em nós? O amor. Porque salvare quer dizer cura. Fora do amor não há cura. E esse amor é amor para conosco e para com o nosso semelhante. Porque o que Cristo nos pediu, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, a nos amar, a nos respeitar, a saber falar não e sim, a saber lidar com as nossas emoções no sentido de mágoa, de raiva,
Então, nós temos que ter esse nosso alto amor para conosco. Porque, gente, se eu não me amo, se eu não tenho um tempo para olhar para mim, para cuidar de mim, eu vou sinceramente amar o meu próximo? Não vou. Eu não consigo, porque eu não consigo ter empatia por ele. O que é empatia? É realmente eu me colocar no lugar da dor que ele está sentindo. Eu posso até estar passando por aquela dor, mas se eu amo verdadeiramente, se eu aprendi o amor caritas, né? Que é o amor puro, o amor singelo, eu não tenho como. Eu vou aprender a me colocar no lugar, eu vou saber auxiliar ele verdadeiramente. Então, gente, vejam só, lá atrás, Kardec já nos trouxe, mas está escrito diferente, não está escrito emoção e sentimento. Sim, não está escrito, mas o que eles pedem? Ajuda-te que o céu te ajudará. Hoje os entendimentos, as literaturas, os livros estão todos aí, para que a gente possa o quê? Estudar. E depois ele nos deixou quem? Depois de Kardec? Chico, através das obras do André Luiz. E vejam que incrível alguns trechos de livros que eu trouxe para vocês. Vejam só, tá? Afligir a mente é alterar as funções do nosso corpo. Da mente procedem forças equilibrantes ou destruidoras. Gente, olha só, hoje a ciência fala de equilibrar as emoções. Aqui em Missionários da Luz, esse trecho é do Missionários da Luz, ele já fala sobre equilibrar, tá? Que a mente pode equilibrar ou destruir as forças do nosso corpo. O cérebro é o órgão de manifestação da mente. Portanto, a mente, ela pode promover ora saúde, ora doença, no mundo maior. André Luiz. Cada célula, olha essa, cada célula do nosso corpo, lembra lá da chave, da fechadura, né? Ou do cadeado com a chavinha? Olha André Luiz. Cada célula do nosso corpo é instrumento de determinada vibração mental. É instrumento. Então, olha só, a célula, ela vai trabalhar de acordo com o que nós estamos vibrando com ela. É a chave, a fechadura, ou a chave, o cadeado. Esse daqui é evolução em 2 mundos. Então, gente, a nossa obra é riquíssima, é fantástica, tem tudo. Então, nós temos sim o que dentro da língua portuguesa, dentro da medicina, dentro da ciência, explicando o que são emoções, o que são sentimentos, mas a nossa doutrina também nos ensinou muito e nos ensina demais. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 2 de Emmanuel, tá? Tem até um desenho, tá? Que chama como que fala? O esquema emocional de Emmanuel, que ele explica. Nós temos as sensações ou reflexos, como dizer, que vai gerar a emoção, que gera ideia, entre parênteses, pensamento, e que vai nos levar a uma ação, uma atitude. Está lá no capítulo 2, Pensamento e Vida, esse esqueminha do Emmanuel. Então, vejam só, o que eu quis trazer para vocês. Uma forma de vocês fazerem uma reflexão ao sair daqui. E ver o quanto vocês estão conseguindo equilibrar ou não as emoções de vocês. Porque, de fato, não tem emoção ruim. As emoções, elas estão conversando, nos mostrando algo que está acontecendo, que está nos atingindo, esse reflexo, essas sensações, tá? Mas precisamos aprender o que? A equilibrar, não é? Essas emoções. E daí, para finalizar, eu trouxe como se fosse um caminho para finalizar tudo isso que a gente conversou. Como eu posso equilibrar? Os templos religiosos auxiliam muito, mas adianta eu ir no templo religioso achando que o templo religioso vai resolver por mim? Não.
Eu preciso ir com aquela vontade intrínseca de que realmente, né, lá de dentro, aquela vontade interna, né? Aquela vontade que realmente entender o que eu posso fazer por mim mesmo. Vou dar um exemplo. Quando chega uma visita na sua casa, você não arruma a casa, põe uma roupa bonita, talher bonito, não é isso? Quando você vai ao encontro de Jesus, num templo religioso, você vai como? Você vai fechadinho, carregado, encismado? Não, né? Não dá, não combina. Você tem que ir aberto para que haja o religare, a ligação. Religião é religar, para que haja essa ligação, para que eu consiga entender qual é realmente o meu papel. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o templo religioso ajuda? Sim, mas nesse esquema, eu aberto para o religare. Terapia assistida por animais. Gente, tem pessoas que têm necessidade, idosos que vivem sozinhos, que a família às vezes não visita, mas ele tem condições físicas de viver bem na sua casa. Ter um animal. A terapia assistida por animais, gente, é na verdade um trabalho feito em hospitais. Mas por que eu estou usando este nome? Para mostrar para vocês que o animal de estimação pode auxiliar muito nesse reequilíbrio emocional, tá? Porque eles conseguem fazer com que a gente aprenda a amar, que é o que está ensinando ali, né? Sobre o amor cura. Por que muitas pessoas se curam de depressão após um animal? Porque o amor cura. Quem falou isso foi Jesus, não somos nós, não é verdade? Está ali, está na literatura, tá bom? Boas leituras, fazer atividade física, se necessário, psicoterapia, porque a psiquiatria e os psicólogos foram criados por quem? Pela força suprema. Para quê? Para nos auxiliar. Porque, gente, não é fácil sozinhos. Tem muitas coisas que mesmo a gente indo de peito aberto para uma religião, procurando fazer o autoconhecimento, que é fundamental, às vezes a gente não consegue sozinho. E não é vergonha para ninguém procurar auxílio médico ou um psicólogo, tá? Tentou um animal, não conseguiu, está indo de peito aberto para uma religião, está fazendo boas leituras, está fazendo meditação e mesmo assim está difícil esquecer aquela mágoa, esquecer aquela dor, né? Aquela tristeza profunda. Procurem auxílio médico, tá? Vocês sabem que a nossa religião, que não é uma religião pura, a filosofia e a ciência, Kardec já falava que a gente precisa acompanhar a ciência, senão a gente ficaria para trás. Embora muitas coisas a gente vê que ainda a doutrina tá na vanguarda, né? Mas sabemos que tem muitas coisas hoje que a ciência pode nos auxiliar, tá? É lógico que é legal você ficar tomando remédio. Não sei, quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar que é bom, que não é bom? Eu tenho que ver se eu estou bem, se aquele medicamento está auxiliando a reequilibrar as minhas emoções. Jesus nunca condenou e jamais vai condenar alguém por fazer uso de uma medicação só porque está indo num centro, está trabalhando dentro de uma doutrina, fazendo trabalho caridoso. Pelo contrário, você está seguindo o que ele te falou. Ama você como ao teu próximo. Se você tem diabetes, eu não vou tomar porque eu trabalho lá na casa espírita, eu faço trabalho voluntário, não é? Tenho pressão alta. Então, qual é a diferença para um problema de ordem emocional? Nenhum, tá? Esse é o comparativo que eu estou querendo trazer. Então, tanto faz ser diabetes, colesterol, hipertensão, uma depressão, uma tristeza que não deu conta e
Não tem, gente. Não tem. Então, esses, meus amigos, são os caminhos que eu posso ter a força, encontrar força, um sustento para eu conseguir fazer o quê? O reequilíbrio das minhas emoções, tá bem? E tem um filminho muito bacaninha que é Divertidamente 1 e 2, embora seja infantil. Se vocês hoje assistirem, quando eu digo hoje, depois desse nosso bate-papo e de repente até buscar esses livros que eu citei para vocês, né? Vocês vão falar, puxa, olha que legal, olha, acontece mesmo, é muito bem feito aquele desenho infantil, muito mesmo, sabe, vale a pena. Eu agradeço aos encarnados, aos desencarnados, a essa casa que tem uma energia assim que eu agradeço a espiritualidade que me auxiliou, a espiritualidade da casa, para que eu pudesse compartilhar com vocês esse tantinho aí, que jamais vai vencer o assunto, porque esse assunto é inesgotável, não é isso? E quem sou eu para querer dar um ponto final a um assunto? Jamais, né, gente? Nós somos sempre aprendizes. Mas o meu muito obrigada, né? Que vocês saiam daqui com vontade de reequilibrar as emoções de vocês, para que nenhuma doença antes do tempo possa nos acometer, porque eu também estou quando o ouvido aqui, né, boca, então a gente precisa, porque às vezes podemos partir antes, como aconteceu com o nosso amigo André Luiz, não é? Por quê? Porque ele com certeza não reequilibrou as emoções dele, se tornou um grande espírito, um grande colaborador nosso, por isso vamos seguir o exemplo dele, mas não encarnado, como desencarnado. Obrigada, meus amigos, de coração, que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, dona Cleusa, obrigada. Obrigada. Muito obrigada, viu, dona Cleusa? Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada. Eu desliguei, dona Cleusa. Desliguei. Eu sei que eu não vou conseguir guardar tudo que ela falou, né? Tem muita coisa. É bem uma universidade de conhecimentos, né? Mas eu prometo que eu vou, para mim mesma, eu tenho que prometer, ter mais paciência, mais tolerância com as coisas, para adoecer menos. Porque a emoção pega muito pesado em nós, né? Qualquer tantico assim, nós já estamos aí possessos e completamente alterados. Isso altera tudo em nós, né? Então vamos ter essa força, né, Nick? Força de vontade, né? E alegria de viver. Quando você leva mais aquilo que acontece para o lado cômico, né? Aconteceu uma coisa, você conseguir dar umas gargalhadas ali. É por isso que ela falou dos animais. Por que o animal ele ajuda bastante a gente? O animal ele apronta, ele quebra as coisas, né? Eu tinha uma sopeira lá de estimação na minha casa, a gata pulou, jogou pro chão, quebrou sopeira tudo. De estimação. Essa noite eu falei, meu Deus. Aí você olha, você vai dar bronca na gata, ela tá lá assim, olhando, você dá risada, você vai fazer o quê? Então eles trazem o equilíbrio de volta em nós. Então é por isso que eles nos ajudam, sem contar a energia espiritual que eles têm, que nós desconhecemos ainda. Que o gato é um dos principais, né? É muito poderoso esse animal. Bom, eu gostaria de agradecer pela Tatiana ter mencionado aqui o Dr. Murakami, o Dr. Kazuo Murakami. Eu agradeço até hoje ao seu Shiro, que é o nosso colega que está aqui. Ele foi diretor da casa, continua trabalhador da casa, mas foi diretor. E nessa época estava se comemorando 100 anos da imigração japonesa. E ele conseguiu para nós os convites para irmos lá no Teatro Municipal assistir essa recepção que os japoneses pauruenses fizeram para o Dr. Kazuo, né? E ele contou essa passagem dele. Contou que ele é japonesa, estudou
mas a maior parte da vida dele, ele trabalhou na parte de ciência mesmo nos Estados Unidos. Eu não sei se ele voltou para o Japão, mas ele contou que ele era cético, não acreditava em nada, ele acreditava na pura ciência. Então, quanto mais ele estudava, quanto mais ele se aprofundava, mais ele tinha certeza da existência de um ser superior que criou tudo. E esse ser tem nome para nós, né? É Deus, nosso Pai Criador. Então não há o que temer para nós. Nós temos que buscar em nós o equilíbrio necessário. E para aqueles que estão aqui, talvez tenha que passar lá pelo hospital, né, pelo atendimento, que é sábado de manhã, os doutores espirituais, eles sempre avisam, dão toda a orientação, mas falam: olha, minha irmã, 10% da nossa parte, o restante é sua parte por resolver. Então cada um de nós tem que buscar força, dominar as nossas emoções, as más tendências, ter equilíbrio, para que nós possamos adoecer menos. E se essa doença tiver que permanecer conosco, talvez por eu não sei se seria assim dizer com karma não, mas um compromisso espiritual, que aquela dor ela vai servir para a nossa evolução espiritual. Então nós temos que ter equilíbrio suficiente, paciência suficiente para conviver com essa dor de forma harmônica. E tem doenças que não vão embora. Faz parte do nosso viver por conta do nosso compromisso de reencarnação. Então, não vamos deixar de acreditar no hospital espiritual, naquilo que os irmãos estão orientando, na casa, seja aqui ou em qualquer igreja, né, na católica, onde você gosta de ir, tenha fé. Vai com sua fé e fala: eu vou, com a graça de Deus, eu vou obter êxito onde eu for. Onde eu colocar meus pés, estarei com a certeza das bênçãos do Pai. Então é isso que Jesus deixou para nós de ensinamento, e nós temos que seguir, para não sofrer tanto, não quebrar a cara, né, por assim dizer. E se nós quisermos enfrentar tudo ao nosso modo, nós vamos realmente e literalmente quebrar a cara. E nós não desejamos isso para nós e nem para ninguém. Então que Jesus nos dê força suficiente, muita gratidão de nossa parte para a nossa querida Tatiana, que veio aqui, bem como os outros que têm vindo trazer aqui assuntos maravilhosos, todos em torno de ensinamentos de Jesus, de Kardec. Então uma riqueza muito grande que nós vamos adquirindo a cada dia mais. Então realmente é uma bênção essa casa. Eu amo esta casa e amo os trabalhadores. A nossa missão, ela não está somente aqui. Aqui é fácil, né? É tudo zen. Mas quando você coloca o pé para fora do portão e vai viver a tua vida, é lá que começa o seu compromisso. Dentro da casa, no trabalho, no ônibus, no trânsito, seja lá onde for. Então que Jesus nos dê o equilíbrio necessário para viver bem e em paz. Que assim seja. E o passe vai acontecer lá na sala da frente.